Você já percebeu que o ser humano é um animal que é fascinado pela razão? Ele sempre tem a sensação de estar certo e convicto das coisas, e isso traz uma paz para ele. Eu acho que não deveria ser chamado de paz, né? Porque até quando o reforço das suas convicções pode estar ligado ao sentimento de se sentir acolhido, ou bem consigo mesmo. Eu vejo cada dia que passa que existe seres humanos que por alguma razão, seja ela inseguranças não trabalhadas ou só sentimento de solidão mesmo, tendem a querer reforçar suas ideias e crenças a partir de experiências que muitas das vezes podem se tornar enviesadas, por algum viés cognitivo que coloca elas em algum lugar confortável, para julgamento de outras pessoas mesmo. Isso em grande parte pode fazer bem, mas em alguma parte desconecta você ou ele do convívio empático da sociedade. Isso por se sentir excluído ou sozinho, ou por mera prepotência de estar querendo ter a razão, para poder respirar em paz, né? A luta por estar certo é muitas das vezes autoritária. É uma alimentação meio dicotômica que prende a pessoa em um jogo injusto para avaliação social de acontecimentos. Vou dar um exemplo. As pessoas que se sentem bem ao ter razão, por uma opinião sobre estar certa, tende a procurar coisas e argumentos que reforçam aquela crença, sem identificar que pode ser que entre o certo e o errado tenha justificativas morais, pessoais e subjetivas, até éticas, no meio disso tudo. E que faz as pessoas ignorá-las, pois aqui não traz o sentimento de estar certo. Isso pode ser de alguma forma tóxica para a interação social. Bom, mas o que significa isso? Significa que a partir do momento em que as pessoas são vistas a partir do seu lado e apenas pelo seu lado, você fecha a oportunidade de ouvir e entender os outros lados, que algumas das vezes pode ser que traria ensinamentos e reflexões mais profundas do que você talvez ache certo a se fazer. Quer dizer que às vezes pensar além do que você quer ver pode trazer uma paz que você procura, mas de forma egóica você não consegue ver. Entre uma opinião complexa do certo e o errado existe um espectro de subjetividade que muitas das pessoas não levam a sério e nem consideram ao estar em certa situação, apenas para se sentir mais leve de ter razão. Bom, e o que eu diria com tudo isso? Eu diria que a vida é mais do que uma coleção de razões de certo ou errado. Eu diria que estar errado e admitir isso é uma das coisas mais lindas que o ser humano pode ter. Eu diria que isso leva ele a uma gama de opções e ações que podem levar ele a lados lindos algumas vezes. Discutir, refletir e pensar sobre como é formada as opiniões faz bem. Você só precisa aprender. O mundo é cheio de diferenças e elas tornam o mundo com uma pluralidade de ideias que o mundo fica vivo, assim. Te garante novidade, te garante uma vida com propósito, e eu acho isso lindo. Se permitir estar errado, isso pode mudar a sua visão sobre o mundo e as pessoas. Eu acho que a gente não devia se apegar a ter razão. Isso pode adoecer mais do que você imagina. Aceitar o contrário, sair das suas tribos morais, sabe? Olhar para fora da caixa, expandir sua consciência. A vida está sendo escrita e não está definitivamente escrita sem alteração, sabe? Então acho que a gente só devia viver. Quando alguém compartilha uma opinião sobre alguma coisa, mesmo que seja ruim, dê o benefício da leveza e ouça sem julgar. Não julgue internamente. Apesar de que julgar internamente é muito automático, mas tente não julgar internamente, assim, ou dar outro significado para isso. Isso tem muita coisa acumulada de experiência que a pessoa viveu, que a trouxe ali naquele pensamento. Tenta abstrair da razão e lembra como o Marco Aurélio dizia, que tudo é opinião. Então, ao você ouvir, interaja de forma afetuosa, desapega do seu desejo de correção. Abstrai o sentimento, use da empatia para entender de onde vem aquela ideia e quem é que é a pessoa. Assim, você desiste de impor algo e aceita a diferença entre você e a pessoa. Isso pode te trazer paz, assim, sabe? A vida vai ser vivida por seres humanos complexos e diferentes.
Aprenda a ver a beleza do seu jeito. E assim eu acho que você vai ter um pouquinho mais de paz pra seguir com as diferenças uns dos outros, sabe? Então, assim, o que eu diria, assim, eu acho que a gente deveria aceitar as convicções que te tornam você, assim, né? Não deixar elas, óbvio, pra você não ficar doido, mas tentar aceitar também as convicções que tornam a outra pessoa ela também. Assim, respeitar a moral, a ética da bondade, sem fazer mal pra ninguém. Eu acho que a gente devia respeitar a subjetividade do outro e o significado de felicidade da pessoa. Acho que a gente precisa aprender a viver com os outros. Te garanto que isso vai ser lindo, assim, se a gente aprender a lidar com essa subjetividade das pessoas, assim. E eu acho que esse seria só, assim, o começo da jornada pra gente. Desapegar dessa razão e entender que nós somos seres humanos e vamos estar vivendo em sociedade, assim, e por muito, muito, muito tempo. Então, vamos aprender a aceitar as diferenças das pessoas, a abstrair das ideias e não ser autoritário. Que esse é só o começo da jornada mesmo.